Oi, alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Ileide, professora de português. Essa aula é direcionada ao 9º ano, aula 20. Bem-vindos a mais essa aula. Hoje faremos a correção da interpretação de texto, que está nas páginas 52 a 56 do livro, volume 2. Essa atividade foi proposta na aula anterior. Antes de fazermos a leitura e correção das atividades, vamos conhecer um pouco do gênero textual abordado nessa unidade. Carta aberta. Esse gênero será trabalhado pelo professor de redação. Primeira característica, a carta aberta ela assemelha-se à carta pessoal quanto à estrutura, pois se dirige a um destinatário, discorre sobre um tema, o assunto, e finaliza identificando o remetente. Identifica no título que é uma carta aberta. É uma característica da carta. Trata de assuntos de interesse coletivo, de um grupo. Geralmente identifica uma queixa, um protesto, um alerta, uma denúncia ou reivindicação baseada em argumentos. Também pode ser a expressão de uma opinião ou posicionamento sobre determinado assunto. E a intenção de quem escreve uma carta aberta é convencer o leitor das razões que motivaram a escrita dessa carta. Unidade 4. A unidade 4 tem como tema respeito aos direitos de todos. O texto se encontra na página 52 e 53 do livro, volume 2. Se você puder, acompanhe a leitura pelo seu livro. Vamos inicialmente fazer a leitura para nos contextualizarmos com o assunto que será trabalhado. Então, se você estiver com o seu livro, acompanhe aí, farei a leitura aqui pelo meu livro. Diferentemente da carta pessoal, que é privada, a carta aberta é pública. Por isso, ela é chamada aberta. Essa carta é publicada em meios impressos ou digitais, que podem ser visualizados por muitas pessoas. A carta aberta que você lerá a seguir foi escrita para alertar as pessoas sobre as condições enfrentadas pelos idosos no Brasil, em nosso país. Carta aberta à população. A ANPID, Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência, lançou carta aberta ao povo brasileiro no Dia Internacional do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro, assinalando que os direitos e as necessidades dos idosos ainda não foram plenamente atendidos. Prezados cidadãos, todos sabemos que, embora muitos avanços tenham sido conquistados nos últimos anos, a realidade é que os direitos e as necessidades dos idosos ainda não foram plenamente atendidos. Diante de um quadro de crescente envelhecimento populacional, é urgente questionar se estamos de fato preparados para o impacto que esse fato representa em nossa sociedade. O que estamos fazendo para dar visibilidade a 13% da população brasileira? Será que temos uma verdadeira política pública apta a defender os direitos das pessoas idosas, principalmente oferecendo serviços que atendam às necessidades específicas desse grupo? Que comprometimento temos com a dignidade humana e quais nossas ações de prevenção e de combate a todas as formas de violência? Por tudo isso, nós da ANPID, através de nossos associados, membros do Ministério Público, atuantes em todas as regiões do país, além de parabenizar por este dia, queremos também manifestar
nossa preocupação com o futuro dos idosos no Brasil. Defendemos a necessidade urgente de construir ou mapear uma rede de proteção ao idoso, com serviços específicos, principalmente nas áreas da saúde e da assistência social. Adotar uma política nacional de cuidados de longa duração, frente ao aumento de idosos dependentes e à necessidade de se oferecer apoio às famílias. Prevenir e combater a violência nos transportes através da sensibilização e capacitação de motoristas, cobradores e empresários do setor. Divulgar os direitos das pessoas idosas através de campanhas, palestras e eventos, junto à população em geral. E inserir conteúdos voltados ao processo de envelhecimento em todos os níveis de ensino, buscando o fortalecimento dos vínculos intergeracionais, o respeito e a valorização do idoso, a eliminação do preconceito e a produção de conhecimento sobre a matéria. A responsabilidade é enorme e os desafios são constantes, sendo que a nossa missão é desenvolver, em âmbito nacional, políticas e ações de integração com órgãos e entidades, promovendo a cultura jurídica relacionados aos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas idosas, esperando contribuir para um mundo mais justo, igualitário e solidário. Temos a esperança de que todos, principalmente gestores, governantes, legisladores e representantes da sociedade civil, reflitam urgentemente sobre a necessidade de investir nessa causa. Ao lado, nós temos um box Saiba Mais, que fala um pouco do trabalho da ANPID. A ANPID é uma associação que estimula e apoia ações voltadas para o aprimoramento e o conhecimento científico relacionados aos direitos de pessoas com deficiência e de idosos. Atua junto ao Congresso Nacional, a ONU, Organização das Nações Unidas, e a OEA, Organização dos Estados Americanos, para o acompanhamento de projetos e processos de convenções internacionais no âmbito das pessoas com deficiência e dos idosos. Constituído por profissionais de diversas áreas e de diferentes regiões do país, o Portal do Envelhecimento procura divulgar artigos de credibilidade e de fácil leitura. O portal oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo e acredita que a gratuidade desse conteúdo ajuda a fortalecer a cultura da longevidade. Então, fizemos a leitura, vamos à compreensão do texto. Primeira questão: o que levou a ANPID a elaborar uma carta aberta de interesse coletivo à população brasileira? E que parte da carta confirma isso? O que será que levou? Bom, o que levou a elaborar essa carta foi a importância de a população refletir e se mobilizar a respeito das questões abordadas na carta. A parte em que a palavra todos aparece em letras maiúsculas, no último parágrafo, confirma isso, essa necessidade de ser uma reflexão e uma mobilização da população. Segunda questão: que argumentos justificam a carta aberta? O argumento maior é que a população idosa está crescendo e o país e a população precisam se preparar para isso. Desse argumento maior, desdobram-se outros, como necessidade de defesa dos direitos dos idosos e a oferta de serviços para esse grupo.
Terceiro, os textos reivindicatórios apresentam o que chamamos de movimentos argumentativos. Esses movimentos argumentativos estão no box ao lado, novamente, se você puder acompanhar pelo seu livro, na página 54, temos tipos de movimento argumentativo. Tipo 1, aprovação. Os argumentos reforçam uma posição ou ponto de vista sobre um fato. Tipo 2 é a refutação. Os argumentos anulam uma posição ou ponto de vista contrário. E o tipo 3 é a concessão, movimento mais complexo de argumentação, que consiste em comparar pontos de vista pró e contra o posicionamento adotado, apresentando ponto de vista contrário, algumas vezes até concordando parcialmente com esse ponto de vista, para em seguida apresentar argumentos que o derrubam. Então, conhecendo os tipos de movimentos argumentativos, podemos identificar mais de um movimento argumentativo em um texto. Porém, de modo geral, um movimento argumentativo predomina nesse texto lido. Letra A. Indique qual item abaixo representa o movimento argumentativo predominante no texto. Defender um posicionamento, seria esse o movimento argumentativo que predomina nesse texto. Refutar ou anular argumentos contrários ao posicionamento defendido, ou comparar argumentos favoráveis e contrários ao posicionamento defendido, retomando os favoráveis para reafirmá-los. Temos aqui a aprovação, a refutação e a concessão. E então, o predominante é a defesa de um posicionamento. Então, a letra B pergunta: que nome recebe o posicionamento argumentativo predominante nesse texto? A defesa de um posicionamento recebe o nome de aprovação. Letra C. Releia este trecho do texto. Indique o item que representa, o movimento argumentativo predominante nele e cite o nome desse movimento. Vamos agora especificamente para esse trecho. Todos sabemos que, embora muitos avanços tenham sido conquistados nos últimos anos, a realidade é que os direitos e as necessidades dos idosos ainda não foram plenamente atendidos. Então, nesse trecho, predomina o quê? Afirma e defende uma ideia, refuta uma ideia, reconhece um fato e, em seguida, indica que ele não representa a totalidade da realidade. O que você marcou? Se você observar, inicialmente há essa concordância, Todos sabemos que, embora muitos avanços tenham sido conquistados nos últimos anos, mas depois há a queda desse argumento. Então, a alternativa é: reconhece um fato, em seguida indica que ele não representa a totalidade da realidade, o movimento argumentativo. Então, presente aqui é a concessão. Primeiro concorda e depois derruba esse argumento. Quarta questão. Em sua opinião, quem serão os prováveis leitores dessas cartas? Quem provavelmente? Bom, provavelmente os seguidores do Portal do Envelhecimento, onde está divulgada a carta, estudiosos do assunto e ativistas, pessoas que defendem os temas abordados nesse texto. Questão 5. De acordo com essa carta aberta, é correto afirmar que idosos e pessoas com deficiência não têm direitos garantidos, por isso a associação se manifesta? Não.
Idosos e pessoas com deficiência têm plenos direitos garantidos, por isso a associação parabeniza o Dia do Idoso. Também não é esse o objetivo. Idosos e pessoas com deficiência vêm conquistando direitos que ainda não são respeitados, por isso a associação se manifesta. Seria essa a alternativa. Letra D. Idosos e pessoas com deficiência já conquistaram muitos direitos, porém há muito o que fazer para que vivam em uma sociedade solidária e igualitária. Por isso, a associação se manifesta. A alternativa mais adequada, que está de acordo com a carta, é a resposta da letra D. Na carta, eles dizem que idosos e pessoas já conquistaram direitos, mas que ainda há muita coisa a se fazer. Questão 6. Qual das alternativas abaixo não está entre as propostas apontadas na carta? Letra A. Medidas educativas para a população lidar com idosos que se tornam cada vez mais numerosos. Essa medida é apontada na carta. Medidas punitivas para quem desrespeita o Estatuto do Idoso. Também. Integração entre diferentes setores de cuidado e proteção ao idoso, medida também apontada. Medidas educativas de respeito ao idoso no setor de transportes. Bem, lá fala em medidas preventivas e de combate à violência nos transportes. Mas vamos continuar. Apoio às famílias dos idosos, sim, é uma medida apontada. Incentivo à convivência e integração entre idosos e pessoas em outras fases da vida, também é uma medida apontada. Então, a alternativa que mais se distancia das apontadas na carta é a letra D, que na verdade falam de medidas de combate e de prevenção à violência nos transportes. Vamos continuar de olho na construção dos sentidos. Primeira questão. Na seção anterior, você identificou o movimento argumentativo presente no primeiro parágrafo do texto. A concessão, indicativa de que duas perspectivas de um mesmo fato estão sendo consideradas. Letra A. Em sua opinião, que palavra indica uma concessão nesse trecho? Lá no trecho lido, onde indicamos que havia o movimento argumentativo da concessão, quem lembrar de conjunções subordinativas vai lembrar das conjunções subordinativas concessivas e ver que a palavra que indica concessão no trecho é embora, que é uma conjunção subordinativa concessiva. Que outras palavras ou expressões poderiam substituí-la? São várias. Entre elas, conjunções subordinativas concessivas, como apesar de que, mesmo que, ainda que. Letra C. Em termos de movimento argumentativo, que efeito de sentido essa palavra produz no texto? Como ela indica uma concessão, então a palavra embora, ela indica que os autores concordam com a existência de melhorias, mas sentem que elas ainda não são suficientes para o cenário nacional. Segundo, no segundo parágrafo, a que se refere a expressão 13% da população brasileira? Essa expressão é uma referência a quê? Refere-se à população idosa, à porcentagem de idosos no país. Terceira, ainda no segundo parágrafo, o texto apresenta algumas perguntas e usa a primeira pessoa do plural, nós. Estamos fazendo o que temos. Em sua opinião, qual é a intenção do autor ao usar essa pessoa do verbo?
E a intenção dele é colocar-se junto ao grupo a quem as perguntas estão sendo dirigidas, é fazer parte desse grupo, atingindo com isso uma aproximação com o leitor. Então, nesse caso, o texto ele fica mais amigável e não soa como uma crítica à sociedade. 4. No último parágrafo, a palavra todos foi usada em letras maiúsculas. O que se pretende atingir com isso? Letras maiúsculas, ela fica em destaque. Então, pretendeu-se destacar que não há exceção para o envolvimento na questão defendida pela carta, que esse envolvimento deve partir de todas as pessoas. Questão 5. Conforme você leu no box Saiba Mais sobre a ANPID, o Portal do Envelhecimento procura fortalecer a cultura da longevidade. O que você entende por essa expressão, longevidade? Conseguiu descobrir? Essa expressão, gente, ela está relacionada à formação de uma cultura de respeito ao idoso e colaboração para sua qualidade de vida, não só no âmbito pessoal, mas também como nação que respeita seu idoso, considerando o processo de envelhecimento e adequação de espaço e serviços para essa população que é uma população crescente em nosso país. Fizemos a correção da interpretação de texto, trabalhamos esse tema da carta aberta, conhecemos um pouquinho também das características desse gênero textual. Eu espero que vocês tenham respondido, tenham formulado suas respostas. Não deixem de estudar, não deixem de fazer as atividades. Persistam sempre. Bom estudo. Até a próxima aula.